Primeiro livro de Reis, o capítulo é o 17. Amém? As Bíblias estão folhando, né? As folhas, isso é bom, né? Isso é bom. E é muito bom ver todos vocês aqui nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, assim como nós estamos sentadinhos, vamos ler e você vai acompanhar. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe era um rei: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra, para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para os meus filhos, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe tinha dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou, o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente.
foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor Deus, trouxeste também desgraça sobre a viúva, sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Senhor Deus e Pai, estamos diante desse texto da sua palavra, esse capítulo da sua palavra. Peço ao teu Espírito Santo que ao explicar esse texto bíblico, o teu Espírito Santo trabalhe, Pai, nos nossos corações, para entendermos a grandiosidade do Deus o qual nós servimos, do Deus que criou todas as coisas, do Deus que se faz presente através do Espírito Santo nessa noite, aqui nesse lugar, em nome de Jesus, aleluia, amém. Eu quero falar nessa noite, nesse texto, nesse capítulo, usando o tema dependência total de Deus. Dependência total de Deus. O rei Acabe, contextualizar um pouquinho para entrar. Na época dos reis, no Velho Testamento, Acabe reinou entre o povo de Israel, o povo de Deus. Ele reinou 22 anos. Mas acontece que o Acabe, que era um rei, ele era do povo de Israel, chamado povo de Deus. O Acabe, ele não poderia se relacionar com uma mulher que não fosse da descendência, da linhagem do povo de Israel. Mas acabou que Acabe conheceu uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel era uma mulher que não temia o Deus verdadeiro, o Deus de Elias, o Deus do próprio Acabe, porque o Acabe, ele temia Deus, mas ao se casar com Jezabel, ele acabou introduzindo a idolatria entre o povo de Deus. Introduziu a idolatria entre a nação de Israel. E por conta da sua esposa Jezabel, que era uma mulher que não conhecia esse Deus,
mas ela era uma adoradora dos deuses de Baal. Baal é Deus desconhecido. A Jezabel, então, ela não temia o Deus verdadeiro, mas ela adorava os deuses desconhecidos. E infelizmente, essa mulher Jezabel, ela fez com que Acabe então recuou, ele deixou de dar continuidade na adoração ao único Senhor, o Deus de Israel. Acabe, aí por conta da sua esposa, introduziram um templo, e lá colocaram uma deusa chamada Ácera, deusa da fertilidade, e a coisa não ficou nada boa. A coisa não ficou nada boa para aquele povo. E aí, por conta do pecado do povo, por conta da adoração, esse povo, a adoração aos deuses, tudo aquilo que Jezabel inseriu ali entre o povo, Deus então vem usar o profeta Elias para falar com aquele povo, profetizar para aquele povo que eles iriam sofrer o castigo de 3 anos e meio de seca, por eles terem abandonado, por não terem dado continuidade à adoração ao único Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, a nossa pregação sempre é assim, que existe um Deus, e eu creio que todos que vocês estão aqui nessa noite acreditam que existe um Deus, e este Deus é o Deus que nós devemos adorar, prestar culto, reverenciar esse Deus. E aí o Elias então vai profetizar. Elias significa o Senhor é o meu Deus. Olha que lindo. Elias, o significado do nome é o Senhor é o meu Deus. Eu sirvo ao Deus de Israel. Então o profeta Elias servia ao Deus de Israel. E aí Deus mandou ele falar, entregar um duro recado para aquele povo, para aquela nação que tinha deixado de adorar o Deus verdadeiro, agora eles estavam adorando os deuses desconhecidos. Eu juro pelo nome do Deus que eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos anos seguintes. Sobre a minha palavra vai parar de chover, e sobre a minha palavra vai voltar a chover. É isso que Elias estava dizendo. O profeta de Deus, aquele que servia o Deus único e verdadeiro. E aí, entrando aqui no primeiro ponto da mensagem, falando dessa dependência total de Deus, nós vamos para esse primeiro ponto da mensagem, dizendo que dependência total de Deus é uma junção de obediência e fé. É uma junção de obediência e fé. Isso é dependência total, é depender totalmente de Deus. E aí, diante da situação,
realmente parou a chuva, né? Parou a chuva. Mas Elias, o profeta de Deus, ele ia experimentar então essa dependência, ele ia depender de Deus. Seca. E aí nos versos 2 até o verso 7, Deus vai falar: saia daqui, saia deste lugar, vai para a beira do riacho, lá perto do Jordão. E Elias, eu já dei ordem para os corvos para alimentar, você vai ser alimentado. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Ele fez o que o Senhor tinha dito. Dependência total de Deus é isso também. É fazer aquilo que o Senhor manda, independente da circunstância e situação. E aí nós vamos ver que quando o Senhor falou para ele vai, ele foi. Isso é a obediência do profeta. E quando ele foi, ele sabia que ele precisaria utilizar-se da fé naquele lugar. Mas Deus disse que ia sustentar o profeta. Até aí estava tudo bem, comidinha fresca, né? De manhã, de tarde. Não sei se era tão agradável aquela comidinha, né? Quem levava as comidinhas para ele, né? Mas enfim, ele obedeceu e ele teve fé de que Deus ia suprir a necessidade dele naquele lugar. E acontece que, como veio a seca, o rio secou-se. Agora ele não tinha água para beber. Mas mesmo sem ter água para beber, ele permaneceu com a fé em Deus, com a obediência em Deus. Meu irmão, minha irmã, fé e obediência, obediência e fé, são duas coisas que são inseparáveis para as nossas vidas, para a vida daquele que quer ver os milagres de Deus, as bênçãos de Deus. Aqueles que, de repente, por algum momento, vai depender exclusivamente de Deus, como o Elias dependeu nesse texto. Até aí estava tudo bem, né? Comida, água, mas o rio secou. Não dava para ficar mais lá. Não dava para ficar mais lá. Aí nós vamos então para o segundo ponto: dependência total de Deus. É não se decepcionar com as circunstâncias desfavoráveis. A circunstância estava desfavorável para ele naquele momento, porque o rio secou. Mas como o Elias era obediente, Deus falou novamente com ele. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta. Agora lá era o corvo e o rio, secou a fonte. Mas agora você vai, e eu já ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Olha como é que é. Seca, volta para a cidade. Mas uma viúva, será que a viúva ia ter comida? Mas a fé, a obediência estava na vida do profeta, e ele obedecia, ouvia Deus, e ele foi. O Elias
eu já ordenei. E vai ter uma viúva que vai te dar comida, vai sustentar você lá. E aí ele foi, fez o pedido. E quando ela ia indo, ele disse: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? E enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Eu acho que essa mulher, essa viúva, esse homem está louco. Eu não tenho nada, eu tenho um pouquinho de coisa. Meu irmão e minha irmã, essa dependência total de Deus, então, é não se decepcionar com as circunstâncias desfavoráveis. Estava desfavorável para ele, e estava mais desfavorável ainda para aquela viúva. Estava desfavorável. Mas quando as coisas estão desfavoráveis para nós, para você, se você confiar em Deus, se nós confiarmos em Deus, se a circunstância parece que não está boa, está desagradável, você confie em Deus, confie nesse Deus, esse Deus que nós falamos, que a Bíblia revela a nós, o Deus Criador, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que sustenta, o Deus que acima de tudo nos ama. Então, diante das circunstâncias desfavoráveis, meus irmãos, precisamos usar a fé, acreditar, como Elias está nos ensinando aqui nesse texto. E aí, um terceiro ponto da mensagem: dependência total de Deus é enxergar provisão para si e para os outros diante da escassez. Olha o que a viúva vai dizer: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela reconhece que o Deus de Elias realmente era o Deus que poderia todas as coisas, poderia suprir a necessidade dela. Não tenho nenhum pedaço de pão, não tenho, só tenho um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. E eu vou preparar essa última refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Olha a situação que essa mulher estava vivendo. Essa mulher estava no seu momento de escassez, estava seca, a comida tinha acabado. Mas o Elias, o profeta de Deus, também estava vivendo isso. E prepara uma refeição para mim, para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Como é bom ouvir de alguém, quando você está passando por um momento tão difícil, de escassez na sua vida ou de um problema tão grande, ouvir de alguém: não tenha medo. Foi isso que ela ouviu do profeta: não tenha medo, mulher, não tenha medo. Não tenha medo. Pega o que você tem, esse punhado de farinha, faz um bolo para o profeta, faça um bolo para o profeta, e depois você vai se alimentar. E nós podemos entender aqui também, meu irmão, minha irmã, que essa mulher, ela semeou aquilo que ela tinha, que era tão pouco, um punhado de farinha. Ela semeou, ela serviu o profeta.
E servir o profeta nessa ocasião, ela estava servindo o próprio Deus, porque foi Deus que mandou o profeta ir até ela. A importância, meu irmão, minha irmã, de semear, né? E assim foi. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua filha e sua família. A partir daquele momento que ela entendeu, ela creu, diante daquela escassez, o problema dela foi resolvido, o problema da família foi resolvido, e o problema do profeta também foi resolvido. Certamente eles tiveram comida para os 3 anos e meio de seca, o qual veio sobre aquele povo por conta da desobediência daquele povo, não servindo ao Deus verdadeiro e servindo aquilo que não era para eles servirem. Muito bem, dependência total de Deus é enxergar provisão para si e para os outros diante da escassez. Amém? É aquele que às vezes não tem nada, tem tão pouco, mas ainda pode ajudar o outro. Isso é fé, isso é dependência de Deus. Que tenhamos, meus irmãos e minhas irmãs, essa fé. E a Bíblia diz que Elias era um homem como nós, com as mesmas paixões. Era um homem normal, mas era um homem de Deus, que acreditava no Deus de Israel, no Deus verdadeiro. Era um homem que pôde ver o agir de Deus na vida dele e na vida dessa mulher, suprindo a necessidade material. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, o Deus que você acredita, é o Deus que pode suprir todas e quaisquer necessidades. Não tem o que o nosso Deus não possa fazer, não possa suprir. Mas nós precisamos confiar nesse Deus de verdade. Às vezes nós dizemos que nós cremos em Deus, mas quando vem a luta nós nos desesperamos. Precisamos realmente confiar nesse Deus, acreditar. E em alguns momentos nós vamos depender somente dele mesmo. Somente dele mesmo. E nós podemos invocar a ele nesses momentos. Me fez lembrar, eu já falei aqui, eu vou falar de novo. Talvez você não ouviu eu falar. Que teve um momento da minha vida que eu enfrentei um momento onde eu dependia exclusivamente de Deus. Era só Deus naquele momento. E vocês sabem o que é filho, como a gente ama os filhos, né? Como a gente ama os nossos filhos. E a minha filha, então, nós não sabemos o que deu nela, mas sabemos que deu um negócio nela. Ela deu um grito, entortou a boca e ficou dura e se jogou pro pai. E eu tive que, naquele dia, de depender exclusivamente de Deus, eu peguei ela dura e eu coloquei ela no chão assim, e eu joelhei, e eu clamei como nunca, oh meu Deus, como eu nunca tinha clamado, oh meu Deus.
E eu disse: Deus, traga minha filha de volta. E Deus trouxe a minha filha de volta normalmente. E ela é normal. Não ficou nenhuma sequela. A minha filha normal. E nos deu 2 netos. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, há momentos que de repente você vai precisar depender exclusivamente de Deus. E como que está a sua fé nesse Deus? Como que está a nossa fé nesse Deus? Se a gente precisar no momento que a gente falando do Elias, era uma questão de comida, de água, né? De bebida, de comida. E aí a gente entra nesse 4º ponto da mensagem, que é exatamente o que aconteceu. Agora, para uma mulher que não tinha comida, foi suprida as necessidades, mas vem aquela enfermidade, né? Dependência total de Deus é unir a oração e a ação e ver o milagre com os seus próprios olhos. Ah, como é maravilhoso você enxergar um milagre com os seus próprios olhos, depois de uma oração, de uma ação, de uma fé, de uma busca em Deus. E foi isso que tanto essa viúva viu, como o profeta viu. E aí o texto vai dizer, a partir do 17 em diante, que então o filho da mulher ficou doente, foi piorando, e finalmente parou de respirar. Quem para de respirar está morto, não? Quem para de respirar, parou. O coração parou de bater, parou de respirar. E aí essa mulher clama pelo profeta: que foi que eu fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me dos meus pecados e matar o meu filho. Ela já achou que aquilo aconteceu porque ela era uma pecadora e que Deus estava trazendo aquele castigo, mas não era. Era Deus mostrando o poder dele para aquela mulher. Então lembre da oração e da ação. Então clamou ao Senhor, é oração. Então Elias clamou ao Senhor, é oração. Então ele subiu para o andar de cima, e ele se deitou sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor. Oração, ação, oração. Clamou ao Senhor. E o Senhor fez voltar a vida a este menino. Ó Senhor, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias. Aleluia. A vida voltou. E ele entrega o menino vivo para sua mãe. Tudo resolvido. Entrega o menino vivo para sua mãe. E sabe o que ela reconheceu? Agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Aquela mulher pôde, se ela tinha alguma dúvida a respeito do que Deus já tinha feito de suprir as necessidades básicas de comida e de alimento, aquela mulher agora ela pôde ver o Deus de Elias, realmente o Deus verdadeiro, o Deus que devolveu a vida para aquele menino. E ela pôde então crer que aquele profeta estava falando de uma fé que realmente ele tinha em Deus. E o milagre
aconteceu. Ação, oração e ação, meu irmão, é muito importante. Às vezes nós vamos orar, mas qual é às vezes a nossa ação para que o milagre de Deus aconteça? Qual é a nossa ação? O que nós estamos fazendo? O que nós vamos fazer além de orar para que os milagres de Deus aconteçam, para que as bênçãos aconteçam, para que essa igreja experimente mais de Deus? Qual é a nossa ação? Estamos orando. Estamos orando. E se nós realmente entrarmos em ação, oração e ação, com certeza veremos os milagres de Deus, veremos vidas sendo salvas. Jesus, quando andou na terra, ele curava os enfermos, curava. Mas Jesus veio, mesmo com o objetivo que ele veio, foi para salvar o homem, salvar a mulher, salvar aqueles que crêem nele. Foi por isso que Jesus veio. Mas ele também curava as enfermidades. E ele disse que na igreja dele, os sinais iam acontecer, os milagres iam acontecer. E nós não somos a igreja que vamos pregar os milagres para que as pessoas venham receber os milagres. Nós somos a igreja que vamos pregar desse Deus, falar desse Jesus maravilhoso, que tem poder de perdoar pecado, que salva o homem, salva a mulher, salva todos aqueles que crêem nele. Esse é o principal objetivo da igreja: pregar o evangelho, levar uma mensagem de fé às pessoas. Quantas pessoas que ainda não conhecem Jesus, o Salvador, o Senhor, aquele que não ficou na cruz. Quantas pessoas ainda que não tiveram essa experiência pessoal com Jesus. Então nós somos responsáveis, a igreja é responsável em anunciar essa mensagem, de falar desse Jesus, de levar fé ao seu coração, dizer para você que em alguns momentos nós vamos depender de Deus totalmente, nós vamos depender dele. E se a gente não conhecer, de fato ele, a gente vai correr um risco de não pedir para ele. A gente vai correr um risco às vezes de outras fontes, e existem muitas fontes que vai enganar as pessoas. Mas Jesus, a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e não engana ninguém. É verdadeira. Nós precisamos conhecer. Você que está aqui nessa noite, você precisa conhecer esse Deus que através do Filho amado veio a este mundo, derramou sangue para salvar todos aqueles que nele crêem. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Jesus veio para que todos pudessem ser salvos. Mas a salvação, ela é gratuita, mas ela depende da individualidade de cada um. Todo homem, toda mulher precisa entregar a vida para Jesus para que possa ser salvo. Se nessa noite essa palavra gerou fé no seu coração, porque é uma palavra que traz
Fé. Nós vimos fé na vida desse homem. Nós vimos obediência na vida desse homem. Nós vimos a ação. E é tudo que nós precisamos. É tudo que você precisa para conhecer de fato Deus, conhecer Jesus, o Deus Filho, que veio a esse mundo para salvar todos aqueles que nele crêem. Aleluia. Que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa noite, de repente de uma forma que ainda de repente ele não tinha falado ao seu coração. Pode ser que você venha enfrentar momentos tão difíceis que você vai depender exclusivamente de Deus, e Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar, mas você precisa realmente ter essa fé nele, exclusivamente nele, e você vai receber aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, chama o ministério de louvor, e nós vamos cantar mais um louvor. Enquanto isso, eu quero que você curva a sua cabeça, e eu vou orar por você. Senhor amado Pai, nós entregamos essa palavra nessa noite. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se há alguém aqui nessa noite, Pai, que ainda não teve esse encontro com esse verdadeiro Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas, Pai amado, que o Teu Espírito Santo, que trabalha para convencer o homem que todos são pecadores, e todos, para serem salvos, precisa ter essa fé que o Elias tinha em Deus. Ó Deus, se alguém nessa noite entrou aqui, Pai, e ainda não teve essa experiência com Jesus, que essa noite seja uma noite onde o Teu Espírito Santo possa falar a esse coração, e que todos que estão aqui nessa noite, Pai, possam ter essa fé no Deus de Elias, que é o Deus que nós servimos, é o Deus que nunca mudou, e que possa, Deus, ter fé para entregar a vida para Jesus, para que possa desfrutar da salvação eterna, da vida eterna, o qual Jesus garante para todos aqueles que creem nele pela fé e aceita como Salvador e Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo nessa noite fale e faça uma obra, Pai. Se porventura alguém nessa noite precisa desse encontro verdadeiro com Jesus, dessa entrega verdadeira a Jesus, pela fé, em nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus, amém.